TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Hoje, sábado, edição de fim de semana com resumo das principais notícias aí do que aconteceu durante a semana. Lembrando que você pode mandar para a gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem o nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. É a forma mais rápida e mais fácil de falar conosco. Flagrou alguma situação? Manda pra gente. Conta pra gente também como estão os serviços públicos aí na sua cidade, aí no seu bairro, na sua rua. Vamos então às notícias deste sábado, dia 20 de dezembro. Estado firma acordo para acelerar a chegada de internet a quase 200 localidades sem sinal. Você vê também que o governo do estado deflagrou mais uma fase da Operação Contenção contra o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. A ação incluiu o pedido de bloqueio judicial de cerca de 600 milhões de reais. E você vai ver ainda em Petrópolis, amanhã de quarta-feira foi marcada por fortes chuvas e alagamentos. E mais, MP do Rio ajuiza ação contra o município de Petrópolis para garantir o funcionamento dos conselhos tutelares. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente vai direto para o nosso jornal de fim de semana. A gente vai para a nossa página 22, para o Petropolitano, ver o que é destaque por lá. O destaque é que Petrópolis 2030 pede reivindicações ao Ministério Público Federal. Pois é, o movimento Petrópolis 2030 formalizou na última quarta-feira a entrega de um documento com uma série de reivindicações relacionadas à concessão da rodovia BR-040. O material será apresentado ao Ministério Público Federal e também encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a concessionária Elovias e também aos demais órgãos envolvidos nesse processo. E esse Petrópolis 2030 é formado ali por 32 entidades que propõem esse movimento e eles têm aí 19 pautas de melhoria para a cidade de Petrópolis. Na nossa página 23, o que chama atenção, o destaque por lá, é a reforma da Previdência de Petrópolis, que foi aprovada na Câmara Municipal. A alíquota de contribuição dos servidores de Petrópolis passará a ser de 14%. E a gente vê aqui uma foto da sessão que aprovou essa reforma da Previdência. E segundo a justificativa do município, a proposta vai diminuir o déficit do INPAS, que ultrapassa 4 bilhões de reais. O texto foi aprovado por 11 vereadores. Eu vou ler um trechinho aqui, porque o projeto da reforma previdenciária municipal foi aprovado na Câmara na última quinta-feira, com os 11 votos a favor e 4 contra. Agora, conforme o presidente do INPAS, a alíquota, ou seja, o valor de contribuição para os servidores públicos, passou a ser uma cota única de 14% e uma alíquota, uma cota única de 28% para patronais relacionados a descontos privados através de empresas ou sindicatos. E aí, os vereadores que votaram a favor foram Dudu, Gilmagno, Carlos Alberto, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Domingos Protetor, Marquinhos Almeida, Otávio Sampaio, Tiago Damasceno, Tiago Leite e Wesley Barreto. Os que votaram contra, Júlia Casamasso, professora Lívia, Léo França e Gilda Beatriz.
Vamos agora para a nossa página 24, ver o que é destaque por lá no nosso Serrano. E o destaque fala que o Estado segue em apoio emergencial a Petrópolis. A gente vê aqui uma foto das ruas da cidade sendo lavadas após aquele temporal na manhã de quarta-feira, e o município registrou 51 ocorrências em decorrência da chuva. E olha só, gente, mais de 12 caminhões de resíduos foram retirados ali da entrada do túnel extravasor. Máquinas do governo do estado seguem atuando em apoio ao município de Petrópolis nas ações emergenciais em pontos críticos, após a tempestade forte que atingiu a cidade na manhã de quarta-feira. São pelo menos 13 equipamentos. E olha só, gente, 200 metros cúbicos de resíduos após o temporal foram retirados ali da entrada do túnel extravasor, o que corresponde a 12 caminhões carregados de material. Pois é, e a gente fala justamente sobre essa chuva, porque na manhã da última quarta-feira, a cidade de Petrópolis foi marcada por fortes chuvas e alagamentos em diversos pontos da cidade. Por conta disso, as aulas da rede municipal foram suspensas, ruas ficaram interditadas e pontos de apoio foram mobilizados. Além disso, ao menos 3 carros de passeio foram levados pela correnteza ali na Rua da Feira, no centro da cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro, um Gol de cor vermelha, sendo levado pela forte correnteza. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Rio Palatino, localizado na Rua Visconde de Souza Franco, mais conhecida como Rua da Feira, no centro de Petrópolis. Por conta do temporal, a Defesa Civil de Petrópolis registrou ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e até de muros. Além disso, ao menos 3 carros de passeio foram levados pela correnteza. O que mais chamou a atenção foi o Gol vermelho, flagrado sendo arrastado pela água. Os carros foram removidos por máquinas do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, por meio de um trabalho conjunto realizado entre os órgãos de Petrópolis, como a CONDEP, CPETRANS e Defesa Civil, além de militares do Corpo de Bombeiros e equipes do governo do estado. Já acionamos todos os prefeitos e o maquinário do governo do estado já está nessa região, atuando e trabalhando na desobstrução, para proteger a vida das pessoas. O proprietário de um dos carros contou como foi ver o veículo sendo carregado pela água, mas não imaginava que ele seria levado até o início do túnel extravasor. Ele estava estacionado na Rua da Feira, eu deixei ele ali para poder facilitar para poder vir trabalhar hoje. Só que quando eu estava saindo para trabalhar já estava cheio aqui a rua, infelizmente não deu para sair, né? E aí ele foi pelo rio abaixo. Uma ocorrência que também chamou a atenção foi a queda do muro de uma casa na rua Doutor Nelson Saerpe, próxima à escola Germano Valente, no Morém. Além disso, durante a manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta extremo para risco geológico para as regiões da 24 de Maio, Vila Felipe e Quitandinha. O órgão também acionou o segundo toque de sirenes para as 3 localidades. Por conta disso, diversos pontos de apoio das regiões foram mobilizados para receber os moradores. Outro caso relevante foi a inundação da Rua do Imperador e da Imperatriz, além de outras vias no centro de Petrópolis. Na terça-feira, áreas de instabilidade foram potencializadas por conta da chegada de uma frente fria na região sudeste. Com isso, em toda a região, foram registrados acumulados de chuva expressivos. A estação do Semadem, em Petrópolis, registrou 171,9 milímetros em 24 horas. A estação do IMET, em Teresópolis, no Parque Nacional, registrou 77,6 milímetros. E várias outras localidades com precipitação nas últimas 24 horas em torno de 100, próximos a 100 ou valores superiores a isso. Segundo a especialista, está previsto o transporte de umidade do oceano para o interior do continente. A previsão é válida não só para a região serrana, mas para todo o estado do Rio de Janeiro.
Então, a expectativa é que permaneça fechado, um dia bastante nublado, com condição de chuva, mas aquela chuva mais fina, mais contínua, pelo menos até o sábado. O grupo especializado em desastres naturais, o GEDEM, ficou de prontidão durante toda a quarta-feira, com a base aberta para orientar os moradores. Tomem cuidado para o lugar que vocês estão indo, verifiquem, não entrem em áreas alagadas, não entrem em carro, né? Não esqueçam que vocês estão em cima de 4 boias. Os pneus são feitos de ar. Antigamente a gente tirava até a boia, porque hoje não tem. Antigamente a gente tirava a boia para ir para a praia dos pneus. O GEDEM está de prontidão, como sempre esteve, e vai continuar todo o verão de prontidão para poder ficar em apoio à comunidade. Até as 2 horas da tarde de quarta-feira, a Defesa Civil havia registrado 40 ocorrências. O órgão segue monitorando as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade. É importante ficar atento aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. Até as 5 horas da tarde desta quarta-feira, segundo a Defesa Civil, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda faziam buscas pelo ocupante do Gol Vermelho. A Prefeitura de Petrópolis cancelou a programação do Natal Imperial desta quarta-feira, mas o Palácio de Cristal permanece aberto para visitação pública. A partir de quinta-feira, a programação segue normalmente, conforme divulgado. E as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, ocasionadas aí pela chegada de uma frente fria, também atingiram outras cidades da região serrana do Rio. Em Teresópolis foram registrados alagamentos em alguns pontos, mas sem ocorrências graves. E apesar de não haver previsão de chuva forte, não havia previsão de chuva forte para quarta-feira, a Defesa Civil recomendou que a população mantivesse atenção redobrada. E em Nova Friburgo também não houve registro de ocorrências graves, mas naquele período ali de quarta-feira, quinta-feira, havia previsão de chuva moderada, ocasionalmente muito forte, com a possibilidade de raios e rajadas de vento. Por isso, a recomendação da Defesa Civil de lá também foi a mesma, que a população se mantenha atenta. Então, gente, choveu muito forte nesse período. População, fique atenta. Isso em Petrópolis, em Teresópolis ou Nova Friburgo. E aí, mais uma vez, a chuva trouxe a apreensão para os moradores de Petrópolis e também para os comerciantes. Em poucas horas, foram ruas e lojas alagadas, deslizamentos, casas destelhadas e famílias obrigadas a deixarem o próprio lar. Desde a madrugada de quarta-feira, a chuva mudou a rotina de Petrópolis. Enquanto moradores tentavam proteger suas casas, comerciantes corriam para salvar o que fosse possível dentro das lojas. Equipes da Defesa Civil, CONDEP e Corpo de Bombeiros estiveram nas ruas atendendo chamados provocados pelo temporal. Houve registros de deslizamentos, quedas de árvores, alagamentos e inundações em diversos bairros. 6 famílias precisaram deixar suas casas e se abrigar em um ponto de apoio no bairro Ciméria. E mesmo quando a chuva dá uma trégua, a insegurança permanece. Com o solo encharcado, o risco de novos deslizamentos continua. E a insegurança também afeta quem depende do comércio para sobreviver. Em 24 horas, os acumulados ultrapassaram os 170 milímetros em regiões como São Sebastião e Independência. Um cenário que adia a retomada e aumenta o medo de novos prejuízos. Nas ruas, comerciantes se sentiram desamparados, resultado de tragédias que se repetem ao longo dos anos. Justo no período em que se espera mais movimento nas lojas, mais uma chuva mudou completamente o cenário. Para se manterem resilientes diante da situação, eles fazem o possível para amenizar os estragos e seguirem em frente. Aqui na loja entrou cerca de 30 centímetros de altura de água. Não tivemos muito prejuízo material, mais de documento, de estojos, de óculos, essas coisas. E hoje fizemos parte da manhã toda a limpeza. Agora a gente está fechando a loja para ir para casa, para amanhã poder trabalhar normalmente. Além dos prejuízos, foi possível notar o sentimento de tristeza misturado à tentativa de retomar a rotina. Mesmo abalados, os trabalhadores seguiram com os procedimentos de limpeza para recomeçar o mais rápido possível, como em um ciclo que parece não ter fim. Por mais que a gente tenha comporta e tudo mais, mesmo assim não conseguiu segurar, né? A água foi bastante, então acabou alagando a nossa loja, entendeu? A gente teve a perda de algumas mercadorias
né? Infelizmente. Mas estamos trabalhando aqui, revitalizando a loja para amanhã estar funcionando normalmente. Diante de tudo isso, fica a gratidão pela vida e a expectativa por ações que ajudem o comércio de Petrópolis a se reerguer. Uma espera que se repete a cada nova chuva. Complicado demais, porque isso é um problema recorrente da cidade, né? Não é a primeira vez que a nossa loja sofre com essa situação e a gente acaba vendo que nada é feito sobre isso, né? Pelo menos a nossa perda foi material, né? Pior ainda são pessoas que se acidentam, que sofrem, perdem parentes, né? E o governador Cláudio Castro acionou o Comitê de Chuvas devido ao forte temporal que atingiu todo o estado desde a madrugada de quarta-feira. Todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social, meio ambiente, além das forças de segurança que estão em alerta à disposição dos municípios para auxiliar em casos de emergência. Fortes chuvas foram registradas em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro durante a quarta-feira, gerando uma série de ocorrências. Casos aconteceram tanto na capital, onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate de passageiros dentro de um ônibus, quanto em Petrópolis, na região serrana, onde aconteceram alagamentos, desabamentos e carros foram arrastados para dentro de rios. Em situações como essas, o Corpo de Bombeiros ressalta a importância de se manter alerta às recomendações e comunicados. Em situações de alagamento, inundações e até mesmo enxurradas, o motorista deve abandonar o veículo assim que a água atingir a metade da roda, o que gira em torno de 30 centímetros de altura. Ou também, caso ele perceba a força da correnteza, a dificuldade do controle da direção do veículo e até mesmo falhas no motor. Outro caso recorrente em situações como esta é do carro começar a ser arrastado pela correnteza, como aconteceu em Petrópolis. Se o carro começar a ser arrastado, a orientação principal é manter a calma, destravar portas e janelas e buscar imediatamente sair do veículo. Em seguida, o ideal é buscar um local mais alto que o carro, como um muro, uma calçada elevada, uma escada, um degrau alto, ou qualquer outro ponto fora da água. É importante também que a pessoa nesta situação não tente enfrentar a correnteza. O importante também é não voltar para pegar objetos e não se segurar no veículo, porque ele pode girar e afundar repentinamente. O Major dos Bombeiros conta que, para os pedestres, as medidas são um pouco diferentes e as atitudes devem ser tomadas de maneira mais rápida. Apenas 15 centímetros de água em movimento já são capazes para derrubar uma pessoa e arrastar caso ela esteja na rua andando. Além disso, há riscos graves, como quedas em bueiros abertos, buracos invisíveis, correnteza repentina e choques elétricos em áreas alagadas. A principal medida é a prevenção. Por isso, em dias de alagamentos, inundações e ocorrências do tipo, é importante que a população evite ao máximo sair de casa para não se expor ao risco. É indicado também que respeitem as indicações e alertas emitidos pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, CEMADEM-RJ, aponta que existe previsão de céu nublado a encoberta, com possibilidade de chuva moderada a muito forte em todo o estado do Rio. E de acordo com a Defesa Civil Estadual, os riscos hidrológicos e de deslizamentos permanecem altos em Petrópolis e em outros pontos do estado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Organização Pan-Americana de Saúde alerta que próxima temporada de gripe pode ser mais intensa. A gente volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio
de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governo do estado, por meio da Secretaria de Transformação Digital, firmou na última terça-feira, no Palácio Guanabara, um protocolo de intenções para acelerar a chegada de telefonia e de internet a 191 localidades que hoje não contam com nenhum tipo de sinal. O protocolo agiliza a expansão de 4G e 5G em municípios e localidades sem cobertura, ampliando o acesso a serviços digitais e internet que chegará para 500 mil pessoas. De acordo com o documento, a iniciativa destrava a instalação de antenas de telecomunicações, acelera a expansão do 4G e do 5G e amplia o acesso da população a serviços digitais de saúde, educação, transporte e atividades econômicas. A medida integra o programa RJ Digital Municípios e prevê a criação de um sistema digital unificado de licenciamento para infraestruturas de telecomunicações. Com o novo modelo, processos que hoje podem levar até anos passam a ser concluídos em poucas semanas, antecipando o investimento das operadoras e a chegada da conectividade a regiões que hoje são isoladas. O projeto foi firmado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital em parceria com o Proderj e apresentado pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. A ferramenta será integrada à plataforma RJ Digital e vai permitir padronizar e agilizar o licenciamento de torres, postes, mastros e demais estruturas necessárias à expansão das redes móveis. A implantação será feita por fases, conforme as obrigações previstas no edital do 5G da Anatel. Enquanto algumas operadoras levarão o 5G às sedes municipais, outras serão responsáveis por implantar o 4G em distritos e localidades que hoje não contam com nenhuma cobertura, incluindo áreas rurais e afastadas. A expectativa é beneficiar cerca de 500 mil pessoas com entregas progressivas nos próximos 4 anos. O acordo também reforça a lei estadual sancionada pelo governador Cláudio Castro, que tornou o Rio de Janeiro pioneiro no incentivo à conectividade digital, modelo posteriormente adotado por outros estados. E por falar nisso, o acesso à internet na primeira infância mais que dobrou em menos de uma década no país, passando de 11% em 2015 para 23% em 2024. Isso inclui quase metade dos bebês de até 2 anos e 71% das crianças de 3 a 5 anos.
Os dados fazem parte do estudo Proteção à Primeira Infância entre Telas e Mídias Digitais, que foi publicado pelo Núcleo Ciência pela Infância e divulgado na terça-feira. A publicação lembra que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de telas para menores de 2 anos. Já a orientação para crianças entre 2 e 5 anos é que o tempo seja limitado a até 1 hora por dia, sempre com supervisão de um adulto responsável. A pesquisa mostra que desigualdades sociais têm impactado diretamente nos números. Segundo o levantamento, 69% das crianças de famílias de baixa renda são expostas a tempo excessivo de tela. Quanto menor a renda, maiores as chances de as telas substituírem o convívio e o brincar, elementos considerados essenciais para o desenvolvimento infantil. O estudo ouviu 822 cuidadores de crianças de 0 a 6 anos e revelou que 78% das crianças de 0 a 3 anos estão expostas a telas diariamente, apesar de os responsáveis reconhecerem a importância de impor limites. E o governo do estado do Rio, por meio da Polícia Civil, deflagrou na última terça-feira mais uma fase da Operação Contenção contra o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, que atua em diferentes estados do país. A ação incluiu o pedido de bloqueio judicial de cerca de 600 milhões de reais, além do cumprimento de mandados de busca, apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias ligadas à facção. As ações ocorrem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Mato Grosso, com foco em pessoas físicas, empresas e patrimônios usados para esconder e movimentar o dinheiro do crime. Segundo a Polícia Civil, a facção mantinha uma rede estruturada para movimentar recursos ilegais no sistema financeiro formal. O dinheiro era usado para bancar armas, drogas, imóveis, veículos e manter o controle de territórios. As investigações apontam que Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal, responsável pela parte financeira do grupo, coordenavam o esquema com o apoio de terceiros e empresas de fachada. As apurações identificaram movimentações financeiras muito acima da renda declarada, com contas que funcionavam como cofres da facção. Esses valores foram bloqueados por decisão judicial. O esquema também utilizava pessoas recrutadas pelo crime para fazer depósitos em dinheiro vivo em pequenas quantias e em diferentes bancos no mesmo dia, numa tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Parte do dinheiro era concentrada no município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, escolhido justamente por estar distante das áreas mais visíveis do tráfico, reduzindo a exposição dos líderes criminosos. Além do bloqueio bancário, a Justiça determinou o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e uma propriedade rural no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com análise de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais apreendidos. A ação conta com o apoio das polícias civis de Minas Gerais e do Mato Grosso e integra a Operação Contenção, estratégia do governo do estado para enfraquecer o Comando Vermelho. Desde o início da ofensiva, mais de 250 criminosos foram presos, 136 neutralizados em confronto e centenas de armas e munições retiradas de circulação. E a poucos dias do início do verão e do início do período em que as temperaturas mais altas são registradas no país, a Enel Rio deu uma série de dicas para que a população passe o período de maneira confortável e econômica. As recomendações da concessionária vão desde a utilização correta de eletrodomésticos ao uso consciente de iluminação nas residências. Com o aumento das temperaturas ocasionado pelo início do verão, a Enel Rio dá algumas dicas para que a população consiga economizar nesse período com alterações leves na rotina. Durante o verão, devemos adotar alguns hábitos para evitar que a conta de energia pese no orçamento. O ar-condicionado, por exemplo, deve ser instalado na parte mais alta do cômodo, porque assim resfria o ambiente de maneira uniforme. Outra dica é optar por um modelo com selo Procel, que garante um consumo menor. Uma dica importante é escolher os aparelhos com selo de maior eficiência energética. Isso não vale apenas para os mais usados durante essa estação mais quente, como ar-condicionado e ventilador, mas também para eletrodomésticos que são usados diariamente.
As lojas de eletrodomésticos também contam com uma máquina de lavar e geladeira com selo Procel, garantindo eficiência energética em vários pontos da casa. Para cada eletrodoméstico existe uma recomendação adequada. Para ar-condicionado, além do selo de aparelho com maior eficiência, é indicado que a população ajuste a temperatura para 23 graus Celsius ou mais nos períodos de forte calor, que mantenha portas e janelas fechadas para evitar que o ar escape e que use funções de economia de energia ou sleep. Para o chuveiro elétrico, faça a instalação com conexões boas e fios adequados e em dias quentes coloque a chave na posição verão, feche o chuveiro para se ensaboar e limpe os furos da saída de água periodicamente. Reduza o tempo no banho e que nunca reaproveite uma resistência queimada, pois isso aumenta o consumo e põe em risco a segurança. Para geladeiras, congeladores, adegas e cervejeiras, evite abrir e fechar a porta do aparelho a todo instante, verifique sempre o estado das borrachas de vedação, mantenha a parte traseira ventilada e sem poeira, deixando um espaço entre o aparelho e a parede para o ar poder circular. Evite o acúmulo de gelo, instale o aparelho em um local bem ventilado, longe de fogão aquecedor e áreas expostas ao sol. Acumule as roupas e use máquina de lavar e o ferro de passar somente quando necessário. Outra dica importante é o uso consciente da iluminação, que com pequenos ajustes pode ter o custo reduzido drasticamente. E em casa também mantenha as cortinas abertas e aproveite o máximo a luz solar, para evitar mais gastos com lâmpadas. A iniciativa 1 milhão de oportunidades do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, já ultrapassa 1.200.000 oportunidades de formação profissional, aprendizagem, estágio e emprego formal efetivadas para adolescentes e jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade no país desde seu lançamento em 2020. Olha só. O levantamento divulgado pelo UNICEF mostrou que 473.501 adolescentes e jovens concluíram formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho por meio do programa, e 820.664 conseguiram vagas de aprendiz, estágio e emprego formal. O objetivo do programa é proporcionar acesso a oportunidades de formação profissional, trabalho decente e participação cidadã. Para isso, a iniciativa funciona em parceria com o poder público, empresas, sociedade civil e os próprios jovens. A plataforma digital da iniciativa é o hub por onde passam as oportunidades e os parceiros. O público-alvo totaliza 12 perfis prioritários, incluindo pretos e pardos, indígenas, quilombolas, jovens com deficiências, LGBTQIAPN+, jovens mães, moradores de periferias urbanas e zonas rurais. No entanto, a entidade avalia que alcançar o número de 1 milhão de oportunidades não significa que os desafios da inclusão produtiva no Brasil estejam resolvidos. Segundo a PNAD Contínua da Educação, de junho de 2025, 8.900.000 adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos não estudam e nem trabalham no país. E agora um alerta: jovens entre 20 e 30 anos estão acumulando fatores de risco cardiovascular em níveis antes vistos apenas após aos 40 anos. Estudos mostram que entre adultos de 18 a 39 anos, 7,3% já apresentam hipertensão e 8,8% têm colesterol alto. Os dados revelam ainda que 26,9% possuem pressão arterial em níveis elevados e 21,6% têm colesterol considerado limítrofe, muitas vezes sem diagnóstico. Pesquisas internacionais reforçam o alerta. Um estudo realizado na Espanha registrou que cerca de 18% dos jovens adultos apresentaram pré-diabetes, hipertensão ou dislipidemia, enquanto quase metade estava acima do peso ou era fisicamente inativa. Segundo o cardiologista, fatores de estilo de vida têm um papel direto nesses resultados. Com esses comportamentos, doenças que antes eram raras em jovens passaram a ocorrer com maior frequência, como hipertensão inicial, colesterol elevado, síndrome metabólica, arritmias, até infarto e AVC. Os especialistas recomendam que adultos jovens realizem avaliação anual, incluindo aferição de pressão arterial, exames de glicemia, hemoglobina glicada, perfil lipídico e eletrocardiograma. Ecocardiograma e teste ergométrico podem ser necessários conforme sintomas e histórico.
E as vacinas também têm papel relevante, sendo proteção contra infecções que podem desencadear miocardite e descompensações cardíacas. E a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta para que os países da região das Américas se preparem para a possibilidade de a temporada de influenza em 2026 ser antecipada ou mais intensa. O documento foi divulgado um dia depois de a Organização Mundial da Saúde emitir um comunicado relacionado ao aumento de casos de influenza no hemisfério norte, que está no inverno, época em que há mais circulação do vírus. Para a região das Américas, a OPAS reforça a importância de monitorar atentamente a evolução do vírus, manter uma elevada cobertura vacinal, tratar os casos em tempo oportuno e assegurar a preparação para uma possível atividade precoce ou mais intensa durante a temporada 2026. A OPAS destacou que, com o início da temporada de maior circulação da influenza e de outros vírus respiratórios, os Estados-membros devem ajustar os planos de preparação e organização dos serviços para uma eventual sobrecarga no sistema de saúde. A organização recomenda reforçar a vigilância da influenza, do vírus sincicial respiratório e do SARS-CoV-2, adotar as medidas necessárias de prevenção e controle contra infecções por vírus respiratórios, implementar medidas que garantam um diagnóstico precoce e o manejo clínico adequado, especialmente entre a população de alto risco de apresentar doença grave. A OPAS também orienta os países a garantir a vacinação contra vírus respiratórios, assegurando uma elevada cobertura vacinal em grupos de alto risco, realizar a prevenção e organização adequadas dos serviços de saúde para garantir o cumprimento rigoroso das medidas de controle de prevenção de infecções, o fornecimento adequado de antivirais e equipamentos de proteção individual, bem como uma comunicação adequada dos riscos à população e aos profissionais de saúde. E você vai ver depois do intervalo que em Petrópolis, dívida do SERRAC com fornecedores aumenta para 28,7 milhões de reais. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. Em uma audiência realizada na última segunda-feira, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, foi informado que a dívida do SERRAC, que é o Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro com os fornecedores, aumentou para cerca de 28.700.000 reais. O dado foi apresentado durante uma sessão que voltou a debater a situação da saúde em Petrópolis. A audiência marcou mais um capítulo da novela da saúde no município de Petrópolis. Na sessão, as dívidas relacionadas ao SERRAC voltaram a ser debatidas e a questão dos fornecedores de insumos e materiais hospitalares foi o principal tema da audiência. Essas situações, elas precisam ser colocadas ponto a ponto. E foi aqui... Um parênteses, né, doutor Jorge? Deve ao SERRAC, vírgula, porque o SERRAC não tem fins lucrativos, então deve aos fornecedores. Exatamente, perfeito. De acordo com o presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, até dia 9 de dezembro, a dívida com os fornecedores aumentou para R$ 28.700.000 reais. Outro débito relevante é dos empréstimos consignados dos servidores da saúde. A pendência com os bancos chega a quase R$ 1.200.000 reais e, segundo Kruzik, ainda não há negociação com as instituições financeiras. O presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, informou que a instituição ainda aguarda a chegada de recursos para que a dívida possa ser diminuída. Segundo ele, as equipes das unidades gerenciadas pelo SERRAC atuam dentro das possibilidades em um trabalho de economicidade. Além da dívida com os fornecedores, ainda existem valores a serem pagos em relação às férias de funcionários. Kruzik relatou que, referente ao período de setembro, há cerca de R$ 307.000 reais em débito. Já em relação a outubro, são aproximadamente R$ 328.000 reais e novembro, quase R$ 95.000 reais. No total, são cerca de R$ 731.000 reais. No entanto, Kruzik informou também que, após entrar em contato com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa, o SERRAC recebeu R$ 1 milhão para pagamentos de itens mais urgentes. O que é uma certa preocupação? Não tinha dinheiro para pagar? A preocupação com relação à dispensação dos dias. Porque não tinha dinheiro? Exato. Coloca. Aí eu não vou colocar aqui agora. Ainda sobre os fornecedores, existem as empresas que enviam proteínas e outros gêneros alimentícios para as unidades gerenciadas pelo SERRAC. E por isso, durante a sessão, essa questão foi debatida. Segundo a nutricionista do SERRAC, as entregas de proteínas acontecem nas terças-feiras, mas até a última segunda-feira, dia 15 de dezembro, ainda não havia estoque de carnes vermelhas e brancas. Com isso, foi necessário servir ovo mexido com bacon aos pacientes. Guarnição, macarrão ao sugo, acompanhamento, arroz, feijão preto, salada. Se eu comer isso aqui, eu vou ter refluxo. Mas esse é do refeitório, né? Peraí, tomate, cebola com mostarda. Isso é um prato diabólico, tomate, cebola com mostarda. Além do prato principal, as unidades fornecem uma sobremesa aos pacientes e, no caso de segunda-feira, foi servido paçoca, item que chamou a atenção do magistrado. Apesar dos problemas relacionados ao fornecimento, Kruzik ressaltou que houve pagamentos nos valores de aproximadamente R$ 345.000 reais para as empresas. Além disso, segundo Kruzik, por enquanto não há bloqueio de internações, nem cancelamento de cirurgias. Ele informou também que o SERRAC manteve o corpo clínico, sem alterações de profissionais. É importante lembrar que o SERRAC é responsável por gerir o Hospital Alcides Carneiro, as UPAs de Cascatinha, Centro e Itaipava, além das unidades pré-hospitalares da Posse e de Pedro do Rio.
Os fortes ventos que atingiram Petrópolis na semana passada, entre a noite de terça-feira e a madrugada da quarta-feira, provocaram quedas de árvores e postes em diversos bairros, resultando na interrupção do fornecimento de energia elétrica. Quase 72 horas depois, moradores ainda enfrentavam problemas, já que a Enel, concessionária responsável pelo serviço, não havia restabelecido totalmente esse serviço. Complicado, né? A falta de energia tem causado prejuízos significativos à população, desde perdas de alimentos que dependem de refrigeração, até riscos à saúde de pessoas que necessitam de equipamentos elétricos para tratamentos contínuos, alguns deles essenciais para a manutenção da vida. Diante da situação, o vereador Júnior Coruja encaminhou um ofício ao Ministério Público solicitando providências. No documento, ele cobra não apenas o restabelecimento imediato do serviço, mas também melhorias no atendimento aos consumidores que relatam dificuldade para registrar reclamações. Segundo moradores, quando o contato ocorre, é feito apenas por meio de atendimento eletrônico. O parlamentar informou ainda que também acionou a Prefeitura de Petrópolis. Ainda sobre o assunto, a Unidos por Itaipava, a UNITA, enviou um ofício à Enel Distribuição Rio nesta sexta-feira, exigindo a apresentação imediata de um plano de contingência, reforço de equipes e explicações detalhadas sobre os apagões que atingiram diversos bairros do município. Os relatos de moradores apontam episódios de 24 a 72 horas sem fornecimento de energia, apesar de sucessivas solicitações de reparo. Entre as áreas afetadas estão Manga Larga, Bom Sucesso e Santa Mônica, em Itaipava, e outros pontos do terceiro distrito, além de bairros que enfrentam instabilidade ou interrupção total do serviço, como Araras e Correias. As falhas impactaram residências, comércios, vias públicas e serviços essenciais, ampliando a sensação de insegurança em plena temporada pré-verão. Para a entidade, o cenário é uma prévia dos transtornos que podem se intensificar a partir de 21 de dezembro, quando a estação mais chuvosa do ano começa oficialmente. A associação lembra que já havia cobrado a Enel em diversas ocasiões, entre 2024 e 2025, solicitando reforço operacional, manutenção preventiva, cronograma de podas, protocolos emergenciais e canais de comunicações mais eficientes. Até agora, porém, não houve divulgação de um plano específico para Itaipava ou para o município como um todo. Questionada, a Enel Rio havia informado que não tinha sido notificada sobre esse ofício enviado ao Ministério Público pelo parlamentar. A distribuidora esclarece que normalizou o fornecimento de energia para quase toda a totalidade dos clientes afetados pela passagem desse ciclone extratropical que causou ventos fortes e chuva em algumas regiões do estado na semana passada, no dia 10 de dezembro. Na região serrana, uma das mais impactadas por essa tempestade, os ventos chegaram aí a 105 km por hora e derrubaram galhos e árvores sobre a rede e interditaram vias também. A distribuidora ressaltou que suas equipes seguiam atuando em algumas ocorrências mais complexas e em solicitações ingressadas nos dias seguintes a esse vendaval. E ainda sobre esse assunto, a concessionária Enel Rio descumpriu uma decisão proferida pelo juiz Luiz Olímpio Mangabeira Cardoso no sábado da semana passada, que tinha determinado que a empresa regularizasse o fornecimento de energia elétrica em Petrópolis. A ação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio. No documento encaminhado à Justiça, a Defensoria Pública do Rio apontou que 4 dias após a chuva que foi registrada em Petrópolis na última semana, cerca de 1.662 clientes ainda permaneciam sem energia elétrica nas suas residências e que a empresa parou de informar o prazo para a religação. Em um trecho do documento é citado que a conduta omissiva da Enel prejudica consumidores, inclusive pessoas com deficiência, crianças, pessoas idosas, eletrodependentes e em situação de pobreza, mas atinge também estabelecimentos de saúde, comércio e indústria, que tiveram suas atividades paralisadas em decorrência da falta de energia. As falhas na prestação do serviço público de energia elétrica no município de Petrópolis, elas têm sido recorrentes
Ao longo dos últimos anos, a Defensoria tem recebido diversas reclamações de consumidores, retratando especialmente a questão dos eventos climáticos, como chuvas intensas e ventos fortes. A senhora está quanto tempo sem luz? 7 dias. 7 dias? 7 dias. E acaba afetando totalmente o seu dia a dia, né, senhora? Muito, moço. Nossa, eu não tô aguentando nem ficar dentro dessa casa. Tá ruim pra caramba, porque a gente necessita de luz pra tudo, né? Eu faço renda extra com fotografia também. Minha avó vende bolo fazendo renda extra também. Então ela tem que mexer no celular, WhatsApp, se comunicar com o cliente, tudo. E para fazer bolo também, né, tem que usar fogão, usar energia, tudo, cara. Diante da situação, a Justiça determinou um prazo de 15 horas para que a Enel realize a religação da energia elétrica para os consumidores afetados. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa de R$ 10.000 por hora de atraso, a ser aplicada à concessionária. Diante do descumprimento, a Defensoria protocolou uma manifestação requerendo o aumento da multa para R$ 200.000 por hora, além de outras medidas. A instituição também solicitou a análise liminar do pedido, que não havia sido apreciado pelo juiz, reforçando a urgência da situação e assegurando a dignidade dos moradores atingidos. Na resposta encaminhada à Defensoria Pública, a empresa informou que havia 3.711 residências sem energia em Petrópolis. A concessionária tem demorado muitos dias para fazer o restabelecimento desse serviço público, que é essencial e causando prejuízos a famílias, a comerciantes, enfim. Recentemente, o vereador Júnior Coruja encaminhou um ofício para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitando providências. No documento, ele cobra não apenas o restabelecimento imediato do serviço, mas também melhorias no atendimento aos consumidores que relatam dificuldades para registrar reclamações. Segundo moradores, quando o contato ocorre, é feito apenas por meio de atendimento eletrônico. Porque não é admissível que pessoas fiquem uma semana sem ter um serviço público tão básico e tão essencial. Em diversas localidades do município, moradores realizaram manifestações contra a Enel devido à demora. Na localidade do Meio da Serra, os moradores atearam fogo em uma barricada, interditando a via. Também foi ateado fogo em galhos e folhas na localidade de Araras e na região do Manga Larga. Procurada, a Enel havia informado na época que tinha normalizado o fornecimento de energia aos clientes da região serrana impactados pelos ventos fortes e chuvas registradas. A região já havia sido uma das mais afetadas pela tempestade do último dia 10 de dezembro. E na última terça-feira foi realizada uma audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis para debater os serviços da Enel em Petrópolis. E o Ministério Público do Estado do Rio entrou com uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e contra a empresa Transportes São Luís, que opera as linhas da Cidade das Hortênsias. O Ministério Público diz que a empresa segue funcionando sem contrato válido e pede que a Prefeitura abra imediatamente uma licitação para definir quem deve operar o serviço. A ação foi apresentada pela 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis. Segundo o Ministério Público, o último contrato da São Luís terminou em agosto deste ano e não pode mais ser prorrogado. Mesmo assim, a empresa continua operando com a autorização da Prefeitura, o que para o órgão é irregular. De acordo com o MP, o contrato original foi renovado em 2004 por 10 anos, com previsão de uma única prorrogação. Em 2015, foi firmado um novo termo, também de 10 anos, que encerrou definitivamente em 2025. A promotoria afirma que, pela legislação, a prestação de serviços públicos como o transporte coletivo só pode ocorrer mediante uma licitação, para garantir igualdade e transparência na escolha da empresa. A ação pede que o juiz obrigue o município a entregar em 10 dias a lista de linhas operadas pela São Luís e o termo de referência que deve orientar a licitação, ou então declarar quem vai assumir o serviço diretamente. Se a Prefeitura optar por tocar o transporte por conta própria, também terá 10 dias para apresentar um plano completo. Caso mantenha a ideia de concessão, o edital da licitação deve ser publicado em até 30 dias. Para o Ministério Público, manter a operação sem contrato gera insegurança jurídica e fere princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.
O órgão incluiu na ação o posicionamento da Prefeitura, que informou estar fazendo um levantamento e análise dos contratos com as empresas de ônibus, com possibilidade de abrir um procedimento licitatório, mas sem informar qualquer prazo. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis e a empresa Cidade das Hortênsias, essas questões que levantamos aí na reportagem, mas até o momento não tivemos retorno. E o Procon Teresópolis acompanhou a fiscalização do Procon Rio nos postos de combustíveis lá da cidade serrana. A ação conjunta reuniu agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Instituto de Pesos e Medidas e também do Comando de Polícia Ambiental. A equipe do Procon de Teresópolis, junto com a coordenadora Carla Menezes, acompanhou nesta segunda-feira uma fiscalização do Procon RJ nos postos de combustíveis e de GNV da cidade. O objetivo é garantir que os produtos comercializados atendam ao padrão de qualidade e que o atendimento siga as normas de segurança, assegurando a prestação do melhor serviço aos consumidores. Além de verificar a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras e o funcionamento dos equipamentos e instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos. Os fiscais também conferem as documentações de autorização de funcionamento das empresas e de movimentações de combustíveis e lubrificantes. E a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo aprovou na noite da última quinta-feira o projeto do Executivo que cria a taxa de manutenção e conservação de cemitérios. A proposta ficou conhecida como IPTU da Morte e gerou forte reação da oposição. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e 4 contrários, com 4 vereadores ausentes no momento da votação. Após uma emenda apresentada durante a sessão, o valor da taxa foi reduzido de 50 para 30 unidades fiscais de referência do Estado do Rio de Janeiro, o que equivale a cerca de R$ 143 por ano, e vai ser cobrada de concessionárias de jazigos nos cemitérios municipais. A proposta faz parte de um conjunto de mudanças nas regras dos cemitérios públicos do município. Segundo a Prefeitura, o objetivo é organizar a gestão dos espaços e enfrentar a falta de vagas para sepultamentos. O texto estabelece 3 tipos de concessão de sepulturas: temporária por 3 anos com possibilidade de renovação, temporária por 20 anos também renovável e perpétua mediante o pagamento previsto no Código Tributário Municipal. Em todos os casos, a concessão não dá direito à propriedade do terreno, apenas ao uso regulamentado pelo município. A venda ou comercialização de sepulturas é proibida. O projeto também determina que os cemitérios mantenham áreas específicas para sepultamento gratuito de indigentes e pessoas não reclamadas. O ponto mais criticado do projeto é a criação da TMCC, que vai ser usada para custear serviços como limpeza e conservação, jardinagem, iluminação, vigilância e manutenção geral dos cemitérios. A vereadora Maiara Felício, que votou contra o projeto, criticou duramente a aprovação. Através dessa nova taxa que está sendo criada, uma necessidade de arrecadar um valor que não é o extrato que foi apresentado no PPA e muito menos no LOAS. Então, assim, que necessidade é essa? Que projeto é esse que foi apresentado? Completamente distante da realidade da Secretaria. Segundo a parlamentar, a oposição tentou barrar ou modificar os projetos considerados mais prejudiciais à população, mas foi vencida pela base do governo. Na hora que a gente perde alguém e a gente precisa fazer a manutenção daquele espaço, a gente não vai tirar mais uma vez da população friburguense, que através da arrecadação que já é feita, a gente vai garantir essa dignidade nesse momento difícil. É importante lembrar que estão isentos da cobrança famílias de baixa renda, com uma comprovação, indigentes, ex-combatentes, além de sepulturas que pertencem ao próprio município. As forças de segurança de Petrópolis realizaram mais uma etapa da Operação Praça do Bem na última sexta-feira em Petrópolis. A ação terminou com um preso e apreensão de carro, motos e drogas na cidade. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e o setor de fiscalização de posturas realizaram mais uma Operação Praça do Bem na noite da última sexta-feira em Petrópolis. A ação teve um homem preso por infringir medida restritiva, a apreensão de drogas,
um carro e 2 motos apreendidas. O trabalho também teve 3 estabelecimentos autuados. Na rua 13 de Maio, um homem foi preso após ser flagrado descumprindo uma medida restritiva. Ele usava a tornozeleira eletrônica e foi encontrado com cocaína, crack e maconha escondidos dentro de uma moto. Ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, junto com a carga de drogas e a moto que foram apreendidas. Ainda na 13 de Maio, outra moto foi apreendida por estacionamento irregular. No mesmo local, um carro com porta-malas abertos e som muito alto foi apreendido. Durante a operação, 7 estabelecimentos foram fiscalizados e 3 deles tiveram autuações aplicadas por perturbação de sossego público em Itaipava, no Carangola e no Centro. A Comissão para a Preservação dos Quarteirões Históricos ganhou um reforço no movimento para resguardar a identidade cultural da divisão original da cidade de Petrópolis. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade aprovou durante uma reunião extraordinária o apoio para que a proposta de formalização dos bairros elaborada pela Prefeitura resguarde os nomes dos quarteirões históricos localizados no primeiro distrito. A comissão, formada por 10 entidades, entre elas o Clube 29 de Junho, o Instituto Histórico de Petrópolis e a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis, estão questionando a proposta para o primeiro distrito, elaborada pelo Grupo de Trabalho do Conselho Revisor do Plano Diretor e as leis complementares, responsável pela formalização dos bairros no município. Segundo a comissão, o trabalho de delimitação e nomeação dos bairros não inclui os quarteirões, as vilas e os setores históricos, descaracteriza a planta urbanística da cidade, desenvolvida por Júlio Frederico Queller e que completará 180 anos em 2026. André Presner, diretor de pesquisas históricas do Clube 29 de Junho, foi convidado a participar da reunião com os conselheiros da OAB Petrópolis para falar sobre a questão. Ele apresentou como base a Lei Municipal 5.699, aprovada na Câmara Municipal e sancionada no ano 2000, que reafirma a relevância desse planejamento urbano, determinando medidas em favor da preservação. O presidente da OAB Petrópolis, o advogado João Aires da Mota, levou à votação o apoio à comissão e, pela maioria, com 12 votos a favor, a entidade vai atuar em busca de uma solução para a manutenção do patrimônio histórico. A possibilidade de mudanças nos quarteirões históricos do centro de Petrópolis foi tema de uma coletiva que reuniu historiadores, urbanistas, representantes do turismo e entidades do patrimônio no início de dezembro. Os especialistas alertaram que o novo projeto de lei enviado pela Prefeitura para a Câmara poderia alterar o gabarito e o uso do solo em áreas sensíveis da cidade. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantêm a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantenham a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. O período mais chuvoso da cidade está próximo e com ele vem a preocupação com a possibilidade com deslizamentos. Ocorrências desse tipo podem exigir buscas por sobreviventes ou vítimas fatais. Para isso, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Guarda Civil, está se preparando para atender a população. Um dos animais do grupamento de operações com cães está sendo treinado para fazer a detecção em escombros, um trabalho fundamental para tentar salvar vidas, além de reduzir o tempo até a localização de soterrados e, consequentemente, o sofrimento de quem aguarda notícias sobre um desaparecido. O cão em treinamento é um pastor belga Malinus Taurus, que tem menos de 1 ano de idade. Ele chegou ao canil da Guarda Civil há 9 meses e já entrou em treinamento diretamente para o serviço de detecção em escombros. O treinamento feito com Taurus usa placenta doada pela Universidade de Vassouras como fonte de odor. Esse material é apresentado todos os dias ao cão em diferentes cenários e condições, enterrados em diferentes profundidades, com dias de diferença de decomposição, em locais acidentados sob calor ou chuva, com luz natural ou não. Outra parte do treinamento do cão
é a socialização dele. Afinal, durante a busca em escombros, o cenário de deslizamento pode ter a presença de várias pessoas, como bombeiros e familiares, e o cachorro precisa manter o foco na localização de soterrados. No treinamento, o cão está sendo preparado para latir quando encontrar a vítima. Isso porque é possível que ele esteja sob uma laje ou um buraco, e uma sinalização sonora é mais fácil de ser identificada pelo agente durante o serviço. Além do cão, o treinamento também é feito junto aos agentes que fazem a condução do animal. Isso porque cabe ao homem garantir que nem ele nem o cão estarão em risco de novos deslizamentos, por exemplo. O Taurus não é o primeiro cão da Guarda Civil treinado para detecção em escombros. Esse serviço já existia em 2022, quando a cidade passou pelo maior desastre natural de sua história. O cachorro que fazia o trabalho na época ajudou a localizar 18 vítimas. E o Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis está convocando com urgência doadores. Os estoques estão em níveis críticos, o que compromete diretamente o atendimento de pacientes em situação de risco. O cão em treinamento é um pastor belga Malinus Taurus, que tem menos de 1 ano de idade. Ele chegou ao canil da Guarda Civil há 9 meses e já entrou em treinamento diretamente para o serviço de detecção em escombros. O treinamento feito com Taurus usa a placenta doada pela Universidade de Vassouras como fonte de odor. Esse material é apresentado todos os dias ao cão em diferentes cenários e condições, enterrados em diferentes profundidades, com dias de diferença de decomposição, em locais acidentados sob calor ou chuva, com luz natural ou não. Outra parte do treinamento do cão é a socialização dele. Afinal, durante a busca em escombros, o cenário de deslizamento pode ter a presença de várias pessoas, como bombeiros e familiares, e o cachorro precisa manter o foco na localização de soterrados. No treinamento, o cão está sendo preparado para latir quando encontrar a vítima. Isso porque é possível que ele esteja sob uma laje ou um buraco, e uma sinalização sonora é mais fácil de ser identificada pelo agente durante o serviço. Além do cão, o treinamento também é feito junto aos agentes que fazem a condução do animal. Isso porque cabe ao homem garantir que nem ele nem o cão estarão em risco de novos deslizamentos, por exemplo. O Taurus não é o primeiro cão da Guarda Civil treinado para detecção em escombros. Esse serviço já existia em 2022, quando a cidade passou pelo maior desastre natural de sua história. O cachorro que fazia o trabalho na época ajudou a localizar 18 vítimas. E o nosso jornal fica por aqui, mas segunda-feira eu estou de volta às 7h30 da manhã, ao vivo. E eu espero você um ótimo fim de semana. Tchau!